Hoje eu estou aqui para falar sobre a Síndrome de Gabriela. A Síndrome de Gabriela, ela foi inspirada numa obra da literatura, um romance chamado Gabriela Cravo e Canela, do escritor baiano Jorge Amado. Essa obra foi publicada em 1958. Vou dar uma sinopse só para você se contextualizar. O texto desenrola mais ou menos assim. Vinda do Agreste, né, a Gabriela ela vai chegar na ilha de Ilhéus em 1925 e ela vem em busca de trabalho. Nesse sentido, ela vem com várias outras pessoas, né? Aí ela é levada para o mercado de escravos, onde ficavam os retirantes, né? E nesse sentido, ela vai se encontrar com um árabe chamado Nassib, que é o que vai fazer a recepção, a contratação, e ele tem um bar chamado Vesúvio, né, mas não atenta de imediato ali para aquela moça, né, para Gabriela. E depois ele começa a perceber que ela tem cor de canela e um cheiro de cravo, né, assim, dentro do romance. E ele começa a perceber também que os homens da cidade, todos começam a ficar interessados pela Gabriela, pelos seus encantos, né? Ela é uma mulher independente, autêntica, e começa a chamar a atenção, claro, né? Então ela começa a trabalhar nesse bar, né? Começa a cozinhar, e muitas pessoas começam a ficar encantadas pela comida dela, pelo alimento dela, pela forma dela ser, e muitos homens começam a se apaixonar por ela, despertar interesse por ela. Nassib então resolve se casar com ela, perde o namoro e resolve se casar com ela. E claro que a Gabriela começa a ter suas obrigações, de cuidar de casa, aquela coisa toda, mas isso não vai dar muito certo, porque ela tem um espírito livre, ela não quer se modificar e os conflitos começam a aparecer. E ela é bem rude, né, assim, a personagem. E aí ela não começa a lutar contra aquilo que está acontecendo, porque ela não quer ser subjugada pelo Nassib. E aí vão tendo desgastes emocionais na relação. Chega um momento que o marido a flagra com Tonico Bastos, né? E na cama, os dois se relacionando. E aí resolve anular o casamento. E aí a trama continua. Vale a pena você ler essa obra, Gabriela Cravo e Canela. Essa eu deixo para vocês descobrir o que acontece depois desse contexto, né? Tá, depois a gente vai observar que aparece o Dorival Caymmi com um trecho da música Gabriela, né, que diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Gabriela é a música, né? Essa música também foi um tema, né, vamos dizer assim, a vinheta central da telenovela Gabriela, lançada em 1975, que foi uma adaptação dessa obra justamente do Jorge Amado. E a trama também vai mostrar uma mulher que não conseguia se adaptar aos costumes da época e que se recusou a moldar o seu jeito de ser de acordo com as regras sociais, né? E aí nessa música, Gabriela, o Dorival vai retratar justamente uma espécie que a gente chama de transtorno psicológico, que é muito comum, que desses transtornos, um traço principal é justamente a negação da mudança, quando a pessoa se recusa a mudar. E a pessoa que é acometida por esse transtorno, ela apresenta três características básicas. Ela é pessimista, resiste bastante ao novo, né? Ou seja, apresenta uma resistência àquilo que é novo ou à mudança. E o terceiro ponto, ela tem medo de ser criticada pelas pessoas, né? Então, tem um medo excessivo das críticas, então ela reage de maneira rude em relação a isso. Então esse comportamento assim um pouco obstinado que a Gabriela apresenta, né, a gente vai ver em algumas pessoas que têm dificuldade em se adaptar, né, dificuldades emocionais e comportamentais em se adaptar às situações que não lhe agradam. Toda vez que se vê numa situação que não lhe agrada, que parece que é um perigo, a pessoa tende a reagir mal e tem uma atitude negativa em relação a isso, né? Então, nesse sentido, às vezes, em certos sentidos, pode ter um ponto positivo, que a pessoa demonstra personalidade, autoestima, autenticidade, né?
Mas também esse comportamento pode ser muito perigoso. Por quê? Porque a pessoa se recusa a modificar os seus padrões de comportamento e cai numa zona de conforto. Ou seja, a pessoa está perdendo uma oportunidade de se relacionar melhor e de se desenvolver. Ou seja, o indivíduo que apresenta esse medo de mudança, ele crer que nasceu daquela forma e que vai morrer daquela forma. Tem pessoas que falam, eu nasci assim, eu vou morrer assim, não mudo. É a síndrome da Gabriela. Então a pessoa que pensa assim, ela está perdendo uma oportunidade de crescer profissionalmente, de crescer como pessoa. Por quê? Porque as mudanças faz parte da evolução do ser humano. Nós estamos aqui para evoluir. E quando a pessoa não se permite para o novo, ela está perdendo uma oportunidade de crescer. Então, as causas da síndrome da Gabriela são duas basicamente. A incapacidade da pessoa poder ter o senso de autocrítica, como também a falta de autoconhecimento de si mesmo. Então, nesse sentido, a pessoa vai entrar num prejuízo muito grande nos relacionamentos, na vida profissionais e afetiva. As relações, elas devem funcionar como uma via de mão dupla. É preciso saber a hora de ceder e a hora de impor. Né? Mas a pessoa não tem essa noção. Porque se a gente não tiver essa noção de que tem um momento que eu tenho que ceder e tem um momento que eu tenho que me impor, eu não vou ter uma noção de equilíbrio, eu não vou conseguir manter uma harmonia dentro de mim. Né? E então, aí eu vou ter problemas com meus amigos, meus familiares, né? Problemas na vida profissional, e isso é muito perigoso. A síndrome de Gabriela, como eu disse, ela está muito ligada à resistência ao novo, a aceitar a mudança. Né? Então, nesse sentido, os indivíduos não conseguem enxergar que essa forma de se comportar, essa forma de encarar a realidade é um autossabotamento. O sujeito está se sabotando, está se prejudicando. O mais prejudicado é ele, porque as pessoas tendem a se afastar. Então, como que a pessoa faz para tratar? Né? Bom, o tratamento para começar a dar um limite nessa síndrome é justamente fazer uma autoanálise, a pessoa procurar uma ajuda psicanalítica, né, encontrar um psicanalista para fazer análise, né, que um psicanalista vai ajudar a pessoa a fazer uma autoanálise para perceber os seus pontos fortes e aqueles pontos que precisam ser melhorados, porque todos nós somos assim, temos pontos fortes e pontos que precisam ser melhorados. Então, e toda mudança vai apresentar um desconforto na gente. Isso é muito comum, porque toda vez que eu percebo que tem uma necessidade de me modificar, é porque algo não está bom, então pode gerar um desconforto, mas os benefícios são muito maiores. Então a dica é, se permita se modificar, modifique suas crenças limitantes, reflita sobre o que nós conversamos hoje, né, de como você lida com as situações do dia a dia, porque tudo na vida é mutável. Então se você se identificou, busque ajuda, faça autoanálise, procure um psicanalista, com certeza a sua qualidade de vida será melhor e você vai aprender a desenvolver a habilidade de gerenciar suas emoções através da inteligência emocional. Essa foi mais uma síndrome inspirada em personagens da literatura. Até a próxima!